Instituto Agora na estação I, com Ana Cardilho. Era uma vez a sua história. Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Era uma vez a sua história, que é um programa que tem o objetivo de contar boas histórias, trazer convidados que possam contar histórias inspiradoras, histórias de superação. E hoje, meu convidado, muito obrigado, Daniel, um prazer ter você aqui. Daniel Costa, ele é fisioterapeuta, coordenador do curso de pós-graduação em naturopatia da Universidade Paulista, Instituto Imparare, e especialista em bases de medicina integrativa pelo Instituto Albert Einstein. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana, pelo convite. Um prazer estar aqui, uma honra. E que bom que você tem esse projeto para a gente poder, né, ter bons exemplos e boas histórias. Ah, mas com certeza a gente tem que espalhar histórias boas pelo mundo, né, Daniel? Parabéns. Obrigada. Parabéns você pela história que você vai contar agora para nós, né? Vamos que lá. Você hoje é um rapaz ainda muito jovem, né? Com 30 e poucos, né? 2 anos. 32. É uma criança, é um menino. Com muita coisa boa ainda pela frente. Mas as coisas começaram muito lá atrás, quando você ainda era um garotinho, morando no Piauí, no interior do Piauí, né? Isso, exatamente. Então, conta pra nós. Eu sou paulistano, nasci em São Paulo, mas minha família toda é do Piauí, só minha mãe que mora aqui, né? E aí, com menos de 2 anos, eu fui morar com meus avós no interior do Piauí, interior de Lagoa Alegre, a cidadezinha lá, que na época tinha 5.000 habitantes. Ok. E não era na cidade, era no interior da cidade. No interior, né? da cidade. Nem energia elétrica tinha, né? Acho que a energia elétrica foi chegar lá, eu tinha 8 anos de idade. É mesmo? E como que era a vida sem energia elétrica? Conta um pouquinho pra nós. Era uma vida muito de contato com a natureza e de criatividade, né? De contato com as pessoas, contatos com os colegas de escola, de brincadeiras, né? Dormia cedo, acordava bastante cedo. Então, sei lá, 8 horas da noite já estava dormindo, mas também acordava cedo, né? Pela falta de energia elétrica, você acha que seguia um pouco o ritmo da natureza? Com certeza, com toda certeza, né? De certa forma, a minha família ainda meio que preserva isso, né? Mas a energia elétrica ela vem, de certa forma, influenciar essas coisas. E aí, curioso que só depois de estudando, né? Adiante, estudando medicina chinesa, eu pude entender que justamente aquele ciclo, que é o ciclo de observar a natureza, era o mais saudável, mais, né, natural possível, né? De certa forma, a energia elétrica e todas as coisas atuais, né, atrapalham um pouquinho a vida da gente, né? Com certeza, né? E essa questão da criatividade mesmo, por exemplo, não tinha TV até 8 anos de idade, né? Sim. Então é uma outra concepção. E vocês contavam histórias, conversavam, Nossa, trocavam? meus avós sempre ocuparam muito esse tempo, né, de ociosidade com histórias, né? E é muito rico isso. Eu conversando um pouquinho antes aqui da nossa entrevista com o Daniel, você me contou que era difícil ir para a escola, né? Como é que era? Então, sim. Então, até a 4ª série, né, o primário lá que se fala, eu estudei próximo de casa, mas depois eu tive que ir para uma escola mais distante e ficava a 15 quilômetros. E aí, então, eu fazia esse trajeto de ida, 15 quilômetros para ir, 15 quilômetros para voltar, de bicicleta. Né, que era o meio de transporte que tinha ali acessível naquele momento. Levava um tempinho, né? Levava para chegar, um tempinho, esforço físico grande, né? Para um garoto. Com certeza. Agora imaginem 15 quilômetros de bicicleta no Piauí, né? Quem conhece aquele local sabe que é bastante quente. Uau, muito Voltando quente. da escola por volta do meio-dia. Muito quente. Passava mal, Daniel? Às vezes sim. Sim. Às vezes sim. Mas aí com calma, parava, né? Tinha umas paradas estratégicas, brincava com os colegas e ia superando. Ok, a vida está correndo lá no sítio, com os avós, no interior do Piauí, e aí? E aí, minha mãe ficou sempre aqui, né? E ela sempre falava que eu precisava vir para cá, para, então, enfim, ter outras oportunidades, outra visão de mundo. E aí, com 15 anos, eu vim para São Paulo. Como foi chegar em São Paulo com 15 anos? Então, bastante diferente daquilo que eu estava habituado, né, do interior, mas ao mesmo tempo me senti em casa, me senti acolhido, me senti, né, que fazia parte disso aqui, embora eu tenha ficado tanto tempo distante. Você gostou então? Gostei.
gostei. Amo São Paulo, né? São Paulo é uma cidade maravilhosa, né? Você é daqui. Você nasceu aqui, você é daqui, né? E ao mesmo tempo, essa questão de ter ido, né? Passar a infância lá também eu considero um dos maiores presentes que eu pude ter, né? Sim. Esse contato com a natureza e que faz toda a diferença na minha vida profissional, inclusive, agora, né? Trabalhando com naturopatia, trabalhando com fitoterapia, com as ervas. Aquilo que minha avó sempre utilizou para cuidar de mim, por exemplo, né? Porque eu ficava resfriado, tinha alguma coisa, o hospital mais próximo estava a 100 quilômetros, que ficava na capital, né, em Teresina. Ok, daí ela fazia um chazinho com as ervas do quintal, exatamente, né, provavelmente. Sim, né? com certeza. E funcionava. E funcionava. E aqui estou eu. Daniel, você chega em São Paulo com 15 anos Sim. em busca de um sonho. Sim. Qual? Então, na verdade, esse sonho é de todo garoto, né? De ter estabilidade, né? Então, não vislumbrava necessariamente aquilo que eu faço hoje, né? Você não tinha essa ideia formada? Não, quando eu cheguei aqui, não. O que a sua mãe desejava para você na época? Desde muito cedo, né? Desde sempre que eu fosse médico. Médico. Né? Sim. E aí a vida foi traçando outros rumos. E sabe aquela fase de adolescente, rebelde, né? Eu cheguei para ela e falei, não vou ser isso, né? E aí fui fazer curso de administração, técnico de administração. Ok. E aí foi justamente nesse processo, né? Já terminando o curso, procurar emprego, ia começar a fazer 18 anos, 17, 18 anos, que eu encontrei o Sol Instituto. Né? Tinha uma plaquinha lá que precisava de alguém para entregar panfletos. Só o instituto que fica no Tatuapé. Fica né? no Tatuapé, Sim. isso, que é um instituto que hoje eu desempenho o trabalho lá e sou sócio, inclusive. Né? Quer Depois dizer, desse você chegou lá como um garoto, um rapazinho, entregando os folhetos. Exatamente. E hoje você é sócio do local. Exatamente. É uma trajetória de grande sucesso, né, Daniel? Isso, até porque a gente tem, né, desempenhado esse trabalho já fazem... O Instituto tem 18 anos, né? 14 anos que eu estou lá, e 14, 15 anos, e a gente tem feito um trabalho de formação em terapias, né? Como que você foi de um ponto ao outro? Então, eu comecei sendo modelo, né? Sempre teve os cursos de formação, precisou de alguém para que pudesse demonstrar aquela técnica, na época de drenagem linfática, né? De massagem. E aí, sendo modelo, eu já fiz o curso, né? Eu já fiz a técnica. Como modelo, você ficava ali na máquina. Exatamente. Tá, okay. E aí, meio que já entendendo o que estava acontecendo, gostando daquilo, já dando instruções, em algum momento até demonstrando a técnica para os colegas que eu estava sendo modelo, né? Sim. E aí o Rogério, que era então o diretor, né, hoje meu sócio, viu que eu tinha possibilidade de trabalhar com aquilo e eu fui fazendo as formações. Trabalhando na parte administrativa, fazendo a formação, e aí comecei a atender, né, com massoterapia, depois com a acupuntura, com as terapias, e aí rapidamente comecei a dar aulas também, né. Certo, já pulou para professor. Exatamente. Tá. Aí coordenação dos cursos, sócio, e aí foi. E agora ao infinito, né? Ao infinito, exatamente. E você foi além, né? Porque você exatamente. Levou o curso de pós-graduação em naturopatia para a Unip. Isso. Como foi chegar até a Unip? Essa história da Unip começa com a graduação, então fiz primeira formação na área de terapias, mas senti a necessidade de ter uma formação mais sólida, né, na área da saúde, por cuidar das pessoas, cuidar da saúde das pessoas, e escolhi a fisioterapia, né? Aí fui fazer a graduação de fisioterapia na Unip, e aí tive um professor, né, que hoje é o diretor do Instituto de Ciência da Saúde da Unip, o Cristiano Baldan, e ele também foi se desenvolvendo dentro da Unip. Na época ele era somente professor e coordenador, né, do curso de fisioterapia, e ele tem um instituto em Parari, né, diretor do instituto em Parari, e que presta serviços de pós-graduação, de cursos de pós-graduação para a Unip. Então, quando eu vi aquele movimento, sempre tive um bom relacionamento com ele, resolvi ter a ousadia de eu apresentar o projeto do curso de pós-graduação em naturopatia que já existia no Sol Instituto. Okay. Mas apresentar para ele, para a Unip. E aí eu tive a honra dele aceitar, né, o projeto, e aí começamos a trabalhar em 2015, né, na Universidade Paulista com esse curso. E esse curso de pós-graduação, ele está em outras cidades, não está só em São Paulo, né? Exatamente. Então, começamos em 2015 com 4 alunos aqui em São Paulo, o curso ganhou uma dimensão bastante grande, e aí nós fomos para outras cidades do interior. Então, Sorocaba, Santos, São José dos Campos, Campinas, mais recentemente Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, e agora nós estamos expandindo para Brasília, né? E com a perspectiva de expandir para as outras capitais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Uau, que beleza, olha que maravilha, gente, quanto naturopata, quantos tratamentos
integrativos, né? Que hoje a gente Isso, chama de exatamente, integrativo. né? Que antigamente era chamado de alternativo, né? Hoje a gente já tem até outros termos, holístico, né? Mas o termo integrativo, até por estar com esse termo dentro do SUS, né? Das políticas, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, Ok. né? Então as terapias integrativas. E naturopatia ou naturologia são outros nomes possíveis. E você atende nesse momento com tantas atividades? Então, nesse momento eu estou com meus consultórios suspensos, Sim. né? Então, faz alguns meses, uns 6 meses que eu tive que suspender, até devido a novos projetos aí já, prevendo para iniciarmos esse trabalho em 2019, né? Ok. Então, eu tive que me dedicar a esses novos projetos e aí não foi Vem mais novidade possível. por aí, hein? Vem novidades por aí. Alguma coisa que você possa contar? Sim. Em primeira mão aqui para nós? Vamos lá, conta para nós. Primeiríssima mão, né? Opa, obrigado. A gente tem trabalhado muito com essa questão do ensino à distância, até porque a gente tem entendido uma demanda, né? Nós estamos em São Paulo, o estado mais rico, né? Nas principais cidades do interior, levando para algumas capitais, mas tem gente no Brasil inteiro querendo fazer esses cursos. E nós temos trabalhado na montagem de uma plataforma que consiga, né, ter essa proximidade, que seja EAD, mas que consiga efetivamente formar essas pessoas dentro dessas técnicas todas, né? E até também os próprios alunos do curso de naturopatia muitas vezes sentem vontade de se aprofundarem em determinadas técnicas, né? Fiz o curso de florais, então como que eu consigo continuar estudando essa técnica? Aromaterapia, as outras todas, medicina chinesa. E muitas vezes a questão tempo, deslocamento, então a gente tem pensado muito nisso. Daniel, você não está atendendo agora, mas já atendeu muito, imagino, né? Sim, Acredito, sim. Nesses anos todos. Com certeza. Conta para nós um caso de sucesso, uma história que você tenha, um paciente que você tenha atendido desde o começo e tenha conseguido com a sua prática de medicina, né? Chinesa, no caso, né? Isso, a medicina exatamente. chinesa, um sucesso. Eu sempre trabalhei, o meu norte sempre foi muito a medicina chinesa, né? E a gente recebe alguns casos que são desafiantes, né? Até quando a gente entrevista o paciente falando, uau, né? Será que a gente vai conseguir ajudá-lo, né? E eu lembro muito de um caso que foi bastante marcante, de um paciente com enxaqueca. E ele já tinha esse quadro há muito tempo, há mais de 20 anos, e já tinha feito dentro daquilo que era possível, né? Conhecido da medicina convencional, absolutamente tudo, inclusive tratamentos fora do país, né? Nos Estados Unidos, enfim. E ele chegou para fazer, porque alguém falou para ele que seria interessante. E um outro desafio por conta até da própria formação religiosa dele, né? E, enfim, e ele chegou no meu consultório e a gente começou a desenvolver um tratamento. Ele tinha crises, sei lá, de 2 a 3 vezes por semana. Nossa, meu Deus, isso é horrível. Imagina, né? Qualidade de vida zero. Né? Zero, bastante sofrimento, né? Sim. E, de certa forma, eu pude perceber nele um certo desalento, né? Porque já tinha, imagina, né? Feito muitas coisas. E aí a gente começou o tratamento e aí ele começou a ter as crises espaçadas. Então, uma vez por semana, a cada 15 dias, a cada mês. Ele foi vendo que funcionava, né? Foi vendo que funcionava. E a gente foi fazendo o tratamento, né? E isso foi um caso que, assim, me alegra bastante. E você se trata com as suas próprias práticas? Com certeza, Como que é isso? Com certeza. Isso é um princípio importante, né? Que a gente esteja proporcionando saúde para as outras pessoas, cuide da nossa saúde. E que é algo que a gente acaba percebendo, né? Que os profissionais de saúde nem sempre têm a sua própria saúde. Né? Sim, que é muito natural, né? No sentido de cuidar dos outros e, enfim, mas sempre busco tratar. Então, nesse momento, por exemplo, estou me tratando com florais e com aromaterapia. Né? Mas já fiz acupuntura, massagem, yoga, né? Então, sempre que surge algum desafio, e eles surgem, né? Porque é muito natural isso, a gente tenta buscar na medicina integrativa. Mas também já tive momentos de utilizar medicamento alopático sem nenhum problema também. Dá para usar os dois, né? Dá, com certeza. E às vezes é necessário, né? Então, apesar da gente trabalhar muito com as terapias integrativas, eu acho que esse é o nome, né? Integrar. A integrativa vem de usar os melhores recursos que a gente tem nos dois sentidos, né? Então, tem determinadas fases de adoecimento em que eu vou precisar da medicina alopática, né? O fato de a gente ter especialistas, mega especialistas em determinadas áreas é excelente, né? É excelente para a gente, mas muitas vezes a gente precisa olhar o todo, né? Então, esses dois olhares, olharam especificamente, né, que a medicina ocidental foi se desenvolvendo e é extraordinária para isso, mas voltar esse olhar
para o indivíduo também é importante, que é isso que a gente resgata. Você acha que hoje está sendo mais aceita essa prática de medicina? Com toda certeza, não só mais aceita, como também mais procurada, né? A gente tem observado inúmeros casos que chegam para a gente de pessoas que não estão satisfeitas com aquilo que recebem da medicina convencional. Né? E também a gente tem observado que as pessoas estão mais atentas a essa questão daquilo que é menos invasivo, daquilo que é mais simples, daquilo que eu consigo sustentar por um período, né? Então essa procura ela tem aumentado bastante. E quanto à aceitação da medicina convencional, porque de um modo geral, né, tirando as exceções, as pessoas que já entenderam que é legal compor, muitos médicos não gostam dos naturopatas, das práticas integrativas, né? Existem ainda bastante preconceito, Ana, com relação a essa área, né? E esses preconceitos têm de mais diversas origens, às vezes por falta de conhecimento, às vezes até porque a gente tem que não é regulamentado ainda, então nem sempre a prática de todos os terapeutas segue efetivamente, né, aquilo que a gente preconiza. A gente recebeu, por exemplo, no ambulatório que a gente mantém na Unip, né, um caso de uma paciente que estava sendo tratada, aspas, por um curandeiro, né, que sugeriu a ela que não fizesse o tratamento convencional, que não fizesse determinado exames e tal, e isso é algo que a gente sempre luta, né, não é desta maneira. Então alguém que de fora veja isso vai se espantar, como é natural, né? Então muitas vezes quem não tem o devido conhecimento de como a gente trabalha pode ter ainda essa visão. E a outra questão que sempre nos fazem é de evidência científica, né? E mais uma vez isso é uma questão de se aprofundar no tema e buscar, porque sim, grande parte das terapias que nós trabalhamos tem boas referências, tem referências fortes que evidenciam sim que tem resultados. O que hoje é mais aceito é a acupuntura. A acupuntura, né? A acupuntura tem uma história interessante porque ela foi sendo reconhecida aqui no Brasil pelos conselhos de saúde, né? Então, o de fisioterapia foi o primeiro, aí depois outros, e aí o de medicina foi o último, né? dessa nova. E aí a medicina reconhecendo como especialidade tenta desde então fazer com que seja uma exclusividade médica, ou seja, que só médicos possam atender com acupuntura. O que até agora não tem jurisdição, né? Então, mais por conta disso, até por conta desse aval e de inúmeras pesquisas, a China tem considerado a sua medicina, né, como um produto de exportação e tem investido em pesquisas, né? Então a gente tem bastante comprovações. Meditação, por exemplo, a gente tem um trabalho recente do Jon Kabat-Zinn com a técnica de mindfulness, né? E que fez em centros científicos ao redor do mundo, até com a ajuda de monges e, por exemplo, do Dalai Lama, estudos que têm mostrado pra gente assim muita eficácia e até mostrado pra gente coisas que a gente não sabia ainda, não conhecia ainda em termos de neurofisiologia, né? De crescimento de massa encefálica, em que momento isso acontece, né? Então, desvendando algumas coisas. Estão provando, né? Provando, já que exatamente. Se querem provas científicas, elas estão aparecendo. Uma outra contribuição muito forte que se tem recentemente é da aromaterapia com relação à antibiótico-terapia, né? Então, a gente sabe que os antibióticos, à medida que a gente vai consumindo, o nosso corpo, as nossas bactérias vão se acostumando, adquirindo resistência. Isso não ocorre quando a gente faz uso dos óleos essenciais. E esses estudos de macromoléculas, de princípios, que estão presentes nos óleos essenciais, estão de certa forma, norteando os estudos da imunologia como um todo. Olha que lindo. Isso é fantástico, né? Que maravilha, tudo mudando. Tudo mudando. Para melhor, né? Sim, com certeza. E, lógico, algumas áreas, por exemplo, cromoterapia, que é uma área que eu gosto, que eu trabalho bastante, ainda os estudos são iniciais, né? Mas também não tem nenhum estudo falando assim, olha, não funciona. Sim. Né? Então, a gente sabe que desenvolver estudos custa dinheiro, custa tempo, precisa de pessoas qualificadas para fazer isso e de interesse especificamente. E nem sempre há interesse, né, em se estudar técnicas que não vão reverter em produtos. Né? Que é isso que orienta, né? A indústria vende produtos, né? Daniel, você esteve na China, Sim. né? Como foi essa experiência?
Nossa, foi uma experiência magnífica, né? Ver aquilo que eles têm já naturalmente, né? Então, eu falo que isso mudou, com toda certeza, a minha prática como acupunturista, né? De maior segurança, de entender qual é a filosofia que está por trás, de poder fazer curso na Federação Mundial de Medicina Chinesa, né? Mas de ver a prática deles, eu acho que esse é o grande destaque, né? E como o pessoal chinês aceita melhor determinadas técnicas, né? Às vezes a gente fica assustado com a ventosa, né? Que até devido ao Michael Phelps, né? E as Olimpíadas recentes, tem ficado cada vez mais, tem sido mais divulgadas, né? Mais conhecidas. Mas imagina, você vai fazer uma terapia que você vai ficar com um hematoma, né? Sim. Então isso às vezes assusta. Muitas pessoas não procuram a acupuntura, por exemplo, por medo de agulhas. Ainda né? tem isso? Ainda tem sim. Mesmo. Muito embora a gente tenha formas... Vem lá da infância isso. eu acho da que agulha, da acredito que injeção. sim. Porque quando você fala em agulha, automaticamente remete à agulha da enfermagem. Imagina que né? é uma agulha deste tamanho, grossa, não fininha. Exatamente. E mesmo aqueles que, porventura, têm um pavor de agulhas, a gente tem opções que não levam agulha, né? Então, posso estimular com os próprios óleos essenciais, com as cores, né? Então, isso é algo importante. E tem também, imagine você, né? Se você está fazendo um tratamento convencional, medicamentoso, e aí, sei lá, um antidepressivo, por exemplo, né? Que ele vai agir de uma maneira muito intensa. Aí quando você propõe uma terapia mais sutil, há sempre aquela dúvida, mas será, né? Eu estou fazendo um tratamento tão grosseiro, tão denso, né? E mesmo assim ainda não está funcionando. Será que eu vou fazer uma terapia como o Reiki, por exemplo, que é imposição de mãos, não tem um toque, né? Então a gente, na naturopatia, a gente faz muito uma avaliação também do perfil daquela pessoa que está procurando, para que a gente possa oferecer para ele a terapia que melhor, né, que mais tem afinidade, na verdade, com este perfil. Então seria mais questionador. Então eu vou buscar uma terapia que já tem evidência científica mais claras, por exemplo. Se ele acredita somente que ele é um corpo físico, só o corpo físico, então eu vou ter que trabalhar com massagem, vou ter que trabalhar com o corpo físico. Algo que ele sinta, né? Exatamente. Ou, sei lá, dar um chá que seja com um sabor mais, né, forte, mais intenso. Porque toda vez que ele sentir aquele sabor forte, ele sente também, do ponto de vista da psique, que ele está sendo tratado. Imagine você vai lá, chega, o terapeuta fala, deita na maca, você não sentiu nada, não foi tocado, né? Meia hora depois, acabou. Né? Não aconteceu nada aqui. E aconteceu tudo. Aconteceu tudo. Mas o Cristiano Baldan, né, sempre fala isso, que ele é bastante questionador, um cientista também, que essas terapias não estariam aí há tanto tempo enganando tantas pessoas, né? Imagina a China, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, Índia, claro. 1 bilhão e 200 milhões, enganando tantas pessoas há tanto tempo, né? Então, se elas estão aí, como medicina chinesa, medicina ayurveda, que tem milhares e milhares de anos, é porque elas se mostraram sempre eficazes. Claro, fez bem para muita gente e continua fazendo, né? Exatamente. Agora, voltando um pouquinho à sua história de vida, né? Quer dizer, a sua história de sucesso, o que fez essa motivação? O que deu esse, sabe? Porque muita gente, diante de dificuldades, tem a típica atitude de sentar e chorar. E você não é o cara que ficou sentado chorando. Isso é uma pergunta extremamente difícil, não sei se eu sei respondê-la com profundidade, né? Mas eu acho que tem essa questão de não ter outra escolha, né? Não ter outra opção, né? Então, diante das adversidades, para estudar, o que eu ia fazer? Ia ficar em casa olhando para o espaço, né? Então, não, vamos lá, vamos enfrentar. Né? Não pensava em desistir nos piores momentos? Não, de forma alguma. Alguma coisa te dava uma força extra, hein? Pois é. Não sei, pode ter outros nomes. Eu acredito muito nisso, né? Acredito que todos nós viemos aqui fazer algo, né? E que só você veio fazer isso, né? E isso tem a ver com fazer aquilo que gosta, né? A gente vê muito ao nosso redor pessoas fazendo aquilo que não gostam, né? O tempo todo, quase, né? O tempo todo. E isso, o que isso provoca na pessoa, né? Você, como especialista, pode dizer. Dor, sofrimento, adoecimento, né? Muitas vezes a doença, dentro da nossa filosofia, ela vem justamente para tirar aquele indivíduo daquela situação, daquela condição. Então, eu estou num trabalho que eu não gosto.
Então acontece alguma coisa do ponto de vista físico para tirar, né? Não, esse não é o seu caminho. Ele tem que parar para pensar. Tem que parar, exato, mudar e fazer outras coisas. E mudar é né? muito difícil, né? Nossa, muito difícil, né? Traz muito risco, medo. Medos, eu acho que o medo é uma questão importante, preocupação, né? E não só seu, enquanto indivíduo, mas das pessoas que estão ali ao seu redor, né? Sim, então, eu vejo muito isso, né? Quando as pessoas optam por mudar, então sempre tem aquela preocupação, né, de quem está por perto. Mas e aí, você vai largar tudo? A família não quer, os amigos fazem alertas. São preocupações, né? O campo, né? O campo não quer que você saia dali. E é sempre um período de transição, ele é sempre instável, né? Claro. Então, lidar com essa instabilidade é algo que gera esse certo sofrimento, né? Mas eu acredito muito, ou pessoas extremamente evoluídas que não vão precisar do sofrimento e vão seguir o seu caminho de transcendência sem ele, que são raras essas pessoas, certo. Ou a gente vai mesmo pelo caminho. Tem que dar uma sofridinha. Sim, exatamente. E sofridas que consiga suportar, né? Quando a gente vê, por exemplo, pessoas que lidam com ONGs, né? Grande parte delas estão naquele trabalho porque algo naquele escopo aconteceu com elas. Sim, é verdade. E foram fazer, né? Então, isso, no meu entendimento, tem a ver com a estrutura do ego, né? Falando do ponto de vista da psique. Então, tem determinadas estruturas que enfrentam e transformam esse desafio em uma vitória, né? Que aí vem uma questão até da mitologia, do mito do herói. O que faz um herói é as dificuldades que ele enfrenta. Se você não tiver enfrentado nenhuma dificuldade, não tem nada de heróico ali. Que história você conta? Que história você conta. Então, quanto maior a dificuldade, mais heróico é a superação. Mas muitas vezes por condições, né, de crenças limitantes, enfim, que a nossa sociedade vai nos impondo, família, amigos, etc., a gente sucumbe ao desafio. Né? E aí vem essa sensação de frustração, de fracasso, etc. Mas você conseguiu dizer não, né? Sim. Imagino que em diversos momentos da vida, porque você queria um caminho e foi atrás dele com toda a garra. Com toda a garra, né? E, inclusive isso, né? Então, durante um tempo, minha mãe falou, não, você vai fazer isso. Eu falei, não vou fazer isso que a senhora quer, né? Isso não sou eu, isso é você. Claro, né? É o outro, então, é o sonho do essa outro. energia, né? para fazer aquilo, né? Se bem que, tudo bem, você não fez medicina, mas você foi... Pois é, né? O caminho vai Seu caminho é o caminho de quem está cuidando, de quem está curando, de quem está levando conhecimentos para outras pessoas fazerem esse trabalho, né? E com toda a sinceridade me sinto muito honrado, né? Muito grato por esta oportunidade, né? De cuidar dos outros e, obviamente, de cuidar de mim. Então imagina, sei lá, o adolescente entrando em contato com os conceitos da medicina chinesa. Aquilo, para mim, fez toda a diferença na pessoa, no humano que eu sou hoje, né? Deve ter sido uma surpresa, né? Maravilhosa. Sim, né? E de entender, e aí fazer essa ponte com tudo aquilo que minha avó fazia, com meus avós faziam, né? Enfim. Você misturou a medicina chinesa com a medicina do interior do Piauí, olha só. Exatamente. É tudo globalizado. E o mais incrível, porque assim, estava resfriado, minha avó me fazia um chá de pimenta do reino, né? Pimenta do reino. Exatamente. Olha aí, já fica a dica, hein? E aí, mas de onde saiu isso? Aí eu vou estudar na medicina chinesa, que o sabor picante, prato, pulmão, enfim. Como que sua avó sabia? Né? Não sei. Foi passando de geração. Um conhecimento que está lá, né? Está presente. E é isso que também é importante, né? Aquilo que é simples, valorizar o que é simples, né? Então, minha avó, sem instrução nenhuma, tinha lá as suas formas de cuidar. Mas porque tinha escuta, tinha observação. Eu lembro que uma vez, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu fiz uma certa pirraça e fingi que estava doente, né? E, nossa, ela passou a noite em claro, preocupada, olhando, tá diferente. E aquilo deu uma dor no coração depois, né? Que eu soube pelos meus tios que ela passou a noite em claro. Mas é isso, de estar atento. Ele não tinha esse comportamento, agora estar assim. Né? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Então, esse olhar, essa escuta, que é isso que a gente desenvolve bastante, de estar atento. Eu tinha uma comunicação, assim, não verbal com minha avó de uma maneira muito intensa, né? Pela emoção. Exatamente. Né? Pelo amor, pela emoção. E a gente não pode perder isso. E aqui, o Era Uma Vez a Sua História, é esse o objetivo desse programa. Trazer pessoas que contem essas histórias de amor, de emoção, de superação. E você pode participar. Se você tiver uma história legal para contar, quiser vir aqui, entre em contato aqui na Estação I pelo 2443-3082 ou manda um WhatsApp para mim mesmo, aqui no meu celular,
É o código 11 999904122. Entre em contato, a gente vai conversar e você pode ser o meu entrevistado. Com muito prazer, com muito carinho. Daniel, muito obrigado. Eu que agradeço. Um imenso prazer ter você aqui, viu? Continue firme nessa estrada de sucesso, nessa estrada de superação que você Muito alcançou. obrigado pela oportunidade. Uma grande alegria poder compartilhar isso com vocês e com o seu público. Obrigada. Obrigado. Semana que vem estaremos de volta. Beijo para vocês todos.